para mais uma aula do curso técnico de agropecuária. Vamos lá, dando continuidade à nossa matéria. Para os que estão assistindo pelo tema, eu leio o texto que eu dou para os meus alunos da aula presencial, faço alguns breves comentários para vocês aqui no cursinho de videoaula. Aqueles que morem perto, pegam o endereço aí do curso, telefone que eu anuncio do curso e tentem fazer o curso presencial. Então vamos lá. Raiz é um órgão de fixação do vegetal ao solo e de absorção dos sais dissolvidos na terra. É a parte das plantas que se desenvolve, em regra, dentro da terra, sendo totalmente desprovido de clorofila. A raiz advém da radícula do embrião, que se encontra dentro da semente. A raiz classifica-se em 3 modalidades: subterrâneas, aéreas e aquáticas. Quanto ao tipo, pode ser perpendicular ou axial, quando o seu eixo principal é bem desenvolvido e penetra perpendicularmente no solo, tipo pilão. Apresenta raízes secundárias e terciárias, tais como a laranja, o feijão e etc. Tuberosa, quando a raiz é hiperdesenvolvida por possuir uma grande reserva de amido. As suas raízes secundárias costumam ser pequenas, por exemplo, raiz de mandioca, cenoura e etc. Fasciculada, ao contrário da anterior, nesta a raiz principal é pouco desenvolvida, ao passo que as secundárias são muito grandes, formando uma cabeleira, como a grama, cana-de-açúcar e etc. Raiz suporte ou respiratória é a que parte do caule em direção ao solo. É comum na vegetação nascida no mangue, sob a influência do mar, nos terrenos pouco firmes e alagadiços. Raiz adventícia. Esse tipo é interessante, pois não provém da radícula do embrião, mas nasce ao longo do caule. Exemplo, raiz da aboboreira. A reprodução vegetativa de muita planta é baseada no desenvolvimento das raízes adventícias e chama-se mergulha. Isto vem a ser um ramo preso ao vegetal mergulhado na terra, que depois de se lançar por outras raízes ao solo, é separado da planta mãe. Certo? Então, o que vocês vão fazer? Trabalhinho de casa, pegar esses nomezinhos que eu dei para vocês e procurar a gravura, a imagem dela, para vocês terem uma noção melhor do que é. Quanto à adaptação, podem ser: sugadora é a raiz que penetra no caule de outros vegetais, retirando a seiva de que precisam. São conhecidas vulgarmente pelo nome de parasitas. Comuns exemplos são os cipós, as ervas de passarinho e etc. E as bromélias também costumam fazer isso, né? Costumam ficar ali no caule, sugando a árvore, né? Ou se alimentando da árvore. Grampiforme é a raiz cuja utilidade é fixar certos caules que crescem, prendendo-se a outros vegetais ou a muros, por exemplo, raiz de era. Então vamos falar agora sobre o caule. É o órgão dos vegetais superiores, que costuma se desenvolver ao ar livre, sendo, pois, clorofilado. A sua origem está no caulículo e na gêmula do embrião. O caule funciona como órgão de ligação entre a raiz e a folhagem, e é atravessado por um sistema de encanamentos, composto de tubos e vasos muito finos. É através desses tubos e vasos que a seiva transita nos 2 sentidos, isto é, a raiz, as folhas, e delas para todas as partes da planta.
É o caule que conduz a seiva e sustenta as folhas, flores, ramos e frutos. Partes ou regiões do caule. Broto terminal, situado na ponta, é o responsável pelo crescimento longitudinal do caule. Nó é o ponto do caule a partir do qual se desenvolve uma folha ou um ramo. Na axila de cada folha existe um broto chamado gema lateral ou auxiliar. Entrenó. Desculpa a palavrinha, está borradinha aqui, eu vou ler de novo. Na axila de cada folha existe um broto chamado gema lateral ou auxiliar, tá? É axila. Entrenó é o espaço do caule entre dois nós conceptivos. Tipos de caule. Caules aéreos. Estes ainda se subdividem em tronco, é cilíndrico e robusto, expresso e quase sempre ramificado. A maioria das árvores tem troncos robustos. Estirpe é, por exemplo, o caule das palmeiras, alongado, cilíndrico, sem ramificação de espécie alguma e com um penacho de folhas em sua extremidade. Colmo é o tipo do caule do milho, do trigo e da cana-de-açúcar. Distingue-se do estirpe por apresentar-se dividido em gomos, onde de cada nó se destaca uma folha. O colmo de cana-de-açúcar é cheio de suco e do da taquara é oco. Caules herbáceos. Ao contrário das plantas lenhosas, as herbáceas têm, como caule, uma haste mole e verde de pequena espessura. São plantas anuais, como a begônia, a couve e etc. Caules rastejantes. Crescem tendendo o seu caule rente ao chão. Cresce estendendo o seu caule rente ao chão, como, por exemplo, o morango, a borboreira e etc. Caules trepadores. São caules que se enrolam a suportes e neles sobem, conseguindo sustentar o peso da folhagem. Exemplo do chuchu e do cipós. E caules subterrâneos, por seu turbo, são rizoma, aqueles caules que crescem sobre a superfície do solo e, embora semelhantes a raízes, esses rizomas não são o que possuem nós, entre nós, raízes, folhas e gomos. As suas folhas são reduzidas a escamas e, anualmente, o rizoma emite um ou mais ramos para uma superfície, que, por serem foliados, morrem logo a seguir, como, por exemplo, a íris. Bulbos. São caules curtos e centrais, pouco desenvolvidos. Deles saem raízes destinadas à fixação do bulbo ao solo. O caule bulbar cresce e se desenvolve mediante o broto terminal. As escamas do bulbo são espessas, formando folhas modificadas, que funcionam como reserva nutritiva. O bulbo é praticamente um broto, que pode crescer e dar numa nova planta. Os exemplos mais comuns são os da cebola e do alho. Tubérculos são uma espécie de planta que possui um caule parcialmente aéreo, herbáceo e verde, prolongado por um outro caule subterrâneo. Apresentam tubérculos, que são as batatas cheias de reservas nutritivas. Aquilo que conhecemos como batata é o seu tubérculo, pois as sementes verdadeiras somente se formam no interior de frutos. Caules aquáticos. As plantas que os têm, em geral, são moles e possuem em seu interior farta reserva de ar, graças às quais podem flutuar. O exemplo mais bonito é o da Vitória Régia. Então, nós demos para vocês a noção de raiz e de caule, certo? Na próxima aula, nós vamos terminar
as adaptações não vou terminar as adaptações agora para vocês. Adaptações de caules. Gavinhas. São ramos modificados, endurecidos e pontiagudos, intimamente ligados ao caule, como, por exemplo, o limoeiro, quando são formações superficiais e facilmente destacáveis. Chamam-se acúleos, como as roseiras. Certo? Aí, na próxima aula, nós vamos entrar na extensão dessas adaptações do caule, que são as folhas. Eu falei nas gavinhas, porque as gavinhas são aqueles espinhos, aquelas, né, e aquelas ramificações de caule que a roseira tem, né? Aí vamos entrar nas folhas e nas funções das folhas na próxima aula, certo? Então, até lá.